Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 14 de janeiro. Nós estamos no segundo domingo do tempo comum. Estamos, amados irmãos e irmãs, vivendo este tempo oportuno. O tempo comum é onde refletimos sobre a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor que passa pela nossa vida, nos chama a segui-lo. O Senhor que manifesta os seus sinais por meio dos milagres, das curas, da libertação de muitas pessoas que se encontram escravas, alienadas pelos espíritos maus. O Senhor que, por meio dos seus gestos e ações, vai nos tocando, vai nos curando, vai nos libertando. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a verdadeira graça, a graça de amá-lo e servi-lo de todo o coração. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a oração coleta para este segundo domingo, então, nos convida a pedir uma graça ao Senhor. Vamos ouvi-la um pouquinho. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, uma súplica: dai-nos a paz que vem de Deus, o seu shalom. Dai-nos a vossa paz. Dai ao nosso tempo a vossa paz. Escute clemente, por clemência a súplica do vosso povo e conceda ao nosso tempo a vossa paz. Shalom, a paz que vem de Deus. Paz que o mundo não nos pode dar. Paz que o mundo, amados irmãos e irmãs, não pode tirar de nós. Contamos ainda com a primeira leitura, amados irmãos e irmãs, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo de 3 a 10, depois o versículo 19. Narra o chamado de Samuel. Samuel está no templo, o jovem Samuel se encontra no templo, dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chama Samuel pelo nome: Samuel, Samuel. Samuel acredita que é Eli
quem o chama, e ele vai para junto de Eli. O Senhor me chamou, tu me chamaste, aqui estou. Eli responde, não te chamei, volta a dormir. Samuel vai mais 2 vezes, é chamado mais 2 vezes pelo Senhor, logo em sequência, e vai mais 2 vezes em Eli. Na terceira vez, Eli diz, se lhe chamar mais uma vez, diga, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Olha que palavra profunda. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura está nos convidando a escutar o Senhor, a escutar a sua palavra, a ser atento àquilo que o Senhor tem a nos dizer. Se por um lado, na oração coleta, nós dizemos, Senhor, escute clemente a súplica do vosso povo, agora, sobretudo como Samuel, somos convidados a dizer, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Nós somos convidados a escutar aquilo que o Senhor tem a nos dizer. O Salmo 39 diz, eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. Venho fazer a vontade de Deus. A segunda leitura, amados irmãos e irmãs, se encontra na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo, amados irmãos e irmãs, 13 a 15, depois 17 a 20. Paulo, ele quer nos alertar sobre o valor de cada pessoa humana. O valor do ser humano. Gente, Deus é um valor incalculável. Deus nos ama, somos a obra de suas mãos. O amor de Deus é tão grande por nós que Ele foi capaz de dar o seu Filho único por amor a mim, a você e a cada um de nós, para que tenhamos parte na herança, para que possamos alcançar a vida eterna. E, amados irmãos e irmãs, continuando, Ele nos convida, sobretudo, a refletir que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, de Deus, constituídos como templos do Espírito Santo. Somos templos vivos do Espírito Santo. E Ele, então, vai dizer a cada um de nós da importância e do respeito que nos cabe em dedicar a nós mesmos, ao nosso corpo humano. E também para com os outros. Vivemos em um tempo, amados irmãos e irmãs, que a cultura do descartável é muito forte. Não se respeita nem mais a si mesmo, não se respeita aos outros. O corpo humano é, então, o templo do Espírito Santo, não é algo perecível que se descarta, se usa hoje, amanhã se joga. A graça do Deus da vida que é derramada a cada um de nós, então São Paulo vai dizer, sobretudo, é graças a este corpo que estabelecemos relação e entramos em comunhão com Deus e com nossos irmãos e irmãs. Vivemos a comunhão entre irmãos, convivemos com os outros, graças ao corpo que o Senhor teceu e nos constituiu. O corpo, de fato, é templo do Espírito Santo. Então, dói quando ouvimos aquela frase, meu corpo, minhas regras. Não, nós não temos o direito, não fomos nós que nos demos a própria vida. Alguém nos constituiu e deu a vida a cada um de nós. Enquanto igreja, dizemos isto. A vida, ela é dada por Deus e somente Deus tem o direito de acolhê-la. Nós não podemos, em hipótese alguma, ferir este dom inalienável. A vida é dom de Deus. Por isso, precisamos respeitar o corpo, que é templo do Espírito Santo, e junto a este corpo, com a graça e auxílio de Deus, o dom da vida. O Evangelho fala da vocação dos primeiros apóstolos. Nós ouvimos então a experiência de João, que está com seus 2 discípulos, amados irmãos e irmãs, e com Jesus que passa, e João Batista anuncia a chegada do Messias, Cordeiro de Deus. Diante desse anúncio,
alguns discípulos de João passam a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Eles querem saber onde o Mestre mora e Jesus os convida a fazer eles mesmos a experiência. É bonito perceber isto. Nós estamos no início do Evangelho de São João. As primeiras palavras de Jesus, são: amados irmãos e irmãs, o que estáis procurando? Essa pergunta é forte, porque na vida nós andamos procurando tantas coisas, e o Senhor então nos pergunta hoje: o que estáis procurando? Procuramos nas coisas desta vida a alegria que o mundo não nos pode dar? Muitas vezes pessoas procuram reconhecimentos e tantas outras realidades. Jesus se importa e olha para nós dizendo: o que estáis procurando? Procurai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, a palavra nos diz. Buscai o Senhor com todo o seu ser, com todo o seu coração. Não desanime. O Senhor, nosso Deus, vem ao nosso encontro. Os discípulos então diz: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus responde: vinde ver. Vinde fazer a experiência. Esteja comigo, caminhe comigo. Dedique um tempo para estar comigo. Olha, isso é profundo. No trato da oração, por exemplo, nós precisamos ter um tempo para o Senhor. Dedicar um tempo para aquele que nos ama tanto. É fácil? Muitas vezes nós não vamos achar tão simples. Contudo, é necessário. É necessário fazer este esforço. É necessário, amados irmãos e irmãs, estar com o Senhor, vinde ver, estar com Ele, gastar tempo, dedicar um tempo ao Senhor. Foram, pois, ver onde Ele morava e nesse dia permaneceram com Ele. Permaneceram com o Senhor. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que estavam ouvindo as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi primeiro ao encontro de Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, o ungido de Deus. André conduziu seu irmão Simão a Jesus. Olha o movimento que precisamos fazer. Enquanto cristão, conduzimos uns aos outros ao próprio Senhor. O pai, a mãe, os filhos a Cristo, porque no dia do matrimônio abraçaram este santo compromisso de acolher os filhos que Deus concedesse e educá-los na fé da Igreja e de Cristo. Portanto, os pais vivem esse primeiro papel de André, conduzem os filhos a Jesus. Mas nós, enquanto batizados, somos convidados a conduzir nossos irmãos e irmãs a Jesus Cristo. Vós sois, dirá São Paulo, carta de Cristo, não mais escritas em tábuas de pedra, mas agora gravadas em vosso coração. Nós somos, muitas vezes, o único evangelho que nossos irmãos e irmãs vão ter possibilidade de contemplar. Por isso, o evangelho precisa se fazer carne em nós. Por isso precisamos, amados irmãos e irmãs, pedir esta graça de que o evangelho venha e permaneça em nossa vida, ou seja, Cristo Jesus, Senhor nosso, precisa estar conosco. Aqui é Jesus que diz: venha ver. Mas nós nunca podemos esquecer que a iniciativa é do Senhor. Foi Ele primeiro que veio, é Ele primeiro que vem ao encontro. Por isso também é necessário, da nossa parte, abrir as portas do coração, para que o Senhor venha e permaneça, fazendo sintonia com o que ouvimos lá na primeira leitura. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Entra, Senhor, a porta está aberta. Entre, pois aqui tem lugar, que possamos conceder lugar ao Senhor em nossa vida e possamos estar com Ele
gastar tempo com o Senhor, porque na verdade, quando se gasta tempo com o Senhor, não se perde, pelo contrário, se ganha muito, se ganha a vida eterna, se ganha o amor em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.